que alguns julgam como sendo dom de desconfiança, mas não é. Não é viver desconfiado das pessoas. Aliás, esse é um erro que pode, né, ser cometido facilmente por quem tem esse dom. Então, a palavra de Deus diz lá, está na relação de dons que o apóstolo Paulo coloca, né? A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Nesta lista desse versículo aí, falta esse discernimento de espíritos. E a definição é essa: significa saber se certas doutrinas, atitudes e motivações são de Deus ou têm outra procedência, consegue discernir espíritos enganadores, pessoas falsas que querem tirar proveito ou levar a igreja ao erro. Não é? Então, você vê que não é só questão de saber de certas doutrinas, porque isso só é o estudo, o conhecimento da doutrina, você já vai saber, mas saber quais são as motivações daquilo que está sendo feito, falado, né, e procedido por essa pessoa. Então, ele consegue discernir também esses espíritos enganadores, ou seja, os falsos profetas, pessoas que querem tirar proveito da igreja, pessoas que querem enganar a igreja. Então, trata-se, portanto, de ter essa necessidade especial de discernir, de perceber o que está por trás das coisas, sejam elas heresias, más intenções ou motivações ruins. E como todo dom, deve-se exercê-lo debaixo da iluminação do Espírito Santo, para que não seja usado de maneira errada, para que não seja aí, puxa, me fugiu a palavra aí, né? Mas para que você não trate, né, as pessoas sempre com desconfiança, para que não seja injusto, essa é a palavra, com as pessoas, para que possa fazer ou exercer esse discernimento debaixo da iluminação do Espírito Santo, né? Para que não seja simplesmente, como eu disse, um julgamento aí pela aparência, uma desconfiança. E quem tem esse dom, ele é usado por Deus em algumas situações específicas. Primeiro, o dom de discernimento de espírito é útil na detecção da obra dos espíritos enganadores. Vou pegar um exemplo bíblico, né, desse daí. Deixa eu tomar uma água. Lá em Atos, capítulo 16, verso 17, lá na cidade de Filipe, né, Paulo estava lá, e Lucas narra, então, esse episódio. E diz assim: seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, eles estavam na cidade, estavam pregando ali na cidade de Filipos, e aí eles passavam todos os dias por um certo lugar ali, e havia ali uma menina. E essa menina vinha atrás deles e vinha sempre gritando isso, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Todo-Poderoso, né? Esses homens são, né, são homens de Deus, e eles anunciam o caminho da salvação. E para a maioria de nós, né, ouvindo isso, lendo sobre isso, sem saber o restante da história, poderia pensar: poxa, que publicidade gratuita, né? Que coisa boa, né? Você chega na cidade, você vai pregar o evangelho ali para aquele povo e as pessoas ficam, tem uma pessoa que fica fazendo propaganda, né? Uma pessoa que era influente na cidade ali, porque ela, né, tinha esse dom de adivinhação aí e ficava fazendo propaganda deles ali. Mas o apóstolo Paulo, que tinha o dom de discernimento de espíritos, ele pensou: tem coisa errada nisso, né? Talvez não seria isso, né? Mas talvez alguns podem pensar, né? Como é que é? Quando a esmola é muito, né? O santo desconfia. Mas o apóstolo Paulo, como ele tinha o dom de discernimento de espíritos, ele percebe que há um espírito maligno naquela moça, um espírito de perturbação, um espírito de adivinhação. E um certo dia, aí indignado, né, daquilo que está acontecendo sempre, ele para, ele olha para ela e ele diz:
né, espírito imundo, sai dela. Ele expulsa aquele espírito maligno na vida daquela menina. E o demônio, né, deixou ela e ela ficou livre. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele percebe que ali havia uma manifestação do diabo, e não uma propaganda do evangelho, uma propaganda da pregação do evangelho. Tá? Não era uma exaltação ao Deus vivo, mas era um espírito maligno querendo enganar ali, querendo, né, de alguma forma, trazer desconforto para Paulo, para, né, Lucas. E mais, Paulo sabia também que aquela menina, ela precisava ser liberta, porque um espírito maligno não traz coisa boa a uma pessoa. Ainda que aparentemente pode trazer algum benefício para ela, né, porque ela tinha, e a gente vai ler o texto em seguida, o texto anterior, melhor, Atos 16, 16. Então havia algum tipo de benefício. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, ela com isso, claro, tinha um certo benefício para si, mas era uma jovem escravizada pelo diabo, e mais, escravizada também pelas pessoas que a exploravam, porque ela trazia benefício para essas pessoas. E essas pessoas, então, não estavam preocupadas com ela. Essas pessoas estavam preocupadas com o ganho, com o lucro, né, que ela trazia para eles. Então, não importa se aquele espírito era, né, do diabo, se era um espírito ruim, se era um espírito que a escravizava, o importante é aquilo para o qual ela servia, que era trazer lucro para eles. E tanto é que quando Paulo ele expulsa o demônio daquela menina, ela parou de fazer aquilo que beneficiava, né, grande parte das pessoas ali. E aí, né, aí fez com que as pessoas ficassem revoltadas com o apóstolo Paulo, né, não gostaram daquilo que o apóstolo Paulo fez. Por quê? Porque ele, né, acabou com a fonte, vamos dizer assim, com a fonte de lucro para eles, com aquilo que beneficiava a vida deles. Então, esse é um exemplo bíblico desse discernimento de espírito, né? Daquele que, né, vê aquela situação, vê aquela pessoa, vê a pessoa falando ali algo que aparentemente parece algo bom, mas que por trás há uma motivação, por trás há um espírito que quer somente destruir, que quer somente roubar a vida daquela pessoa, que quer escravizar a vida daquela pessoa. Também esse dom, ele serve ainda para identificar os verdadeiros, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 29, o apóstolo Paulo, orientando sobre os dons espirituais, ele profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Interessante isso, né? Ou seja, não é porque a pessoa chega e fala em nome, né, do Deus Altíssimo, né, como diz o Ronaldo, nome do Deus Altíssimo e tal, que a gente tem que acreditar, né, aquela profecia que está sendo dada tem que ser recebida e aceita como sendo, né, verdadeira. Diz a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que a gente deve ouvir a profecia, mas devemos julgar a profecia. A sua palavra pode ser introduzida ali dessa maneira, assim diz o Senhor, mas ela, né, pode falar assim o que quiser, inclusive usando o nome de Deus, mas Paulo manda que a gente julgue essa profecia sempre. Então, julgar numa profecia não é errado. Julgar uma profecia não significa que você seja um rebelde que não quer ouvir, né, aquilo que Deus está falando, que não quer receber aquilo que Deus está mandando, mas você está cumprindo um preceito bíblico, que é julgar realmente as profecias, né? E eu ouço, não, ou seja, eu recebo aquela profecia, não desprezo a profecia. Então, o fato de julgar não significa desprezar, tá? Mas é tomar, assim, os cuidados necessários diante daquilo que está sendo colocado.
porém, eu julgo como sou instruído lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5º, verso 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende aquilo que é bom. Portanto, não aceito ingenuamente. O crente talhado ali na palavra de Deus, o crente que conhece a palavra de Deus, que tem um conhecimento geral da Bíblia, não estou dizendo que sabe decora a Bíblia, mas tem um conhecimento geral, que já leu a Bíblia como um todo, que tem essa prática da leitura, de estudo da palavra de Deus, né? Ele não deve aceitar ingenuamente as profecias, tá? Mas deixando elas orientar a sua vida, né? Como já disse algumas vezes aí, nós temos que julgar, e tem 2 critérios para que a gente possa fazer esse julgamento de uma profecia, para saber se não é uma profetada que está sendo dada, que está sendo jogada por enganadores, por falsos profetas. Né? O primeiro critério que eu sempre coloco é esse: se está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, toda profecia, ela não vai ser incoerente ou contrária àquilo que a palavra de Deus está dizendo, a revelação de Deus. Nós temos um norte seguro que é a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus, ela não falha, a palavra de Deus, ela está lá para nós. Então, é uma fonte segura na qual nós devemos beber e para, inclusive, fazer o julgamento das profecias que chegam para nós. Então, olhar para a palavra de Deus, se você tem conhecimento da palavra de Deus, você vai saber se aquilo está coerente ou não. Porque se é o Espírito Santo que está usando, derramando dom sobre a vida daquela pessoa, e está usando aquela pessoa para dar uma profecia, esse mesmo Espírito Santo foi aquele que revelou essa palavra, né? Que inspirou pessoas para escrever essa palavra. E nós a recebemos, essa palavra, como palavra de Deus para nós. Então, tem que haver harmonia, tem que haver coerência com a profecia e aquilo que a palavra ensina, tá? Então, esse é um dos critérios. O outro critério é esperar pelo cumprimento, tá? Eu estou falando de profecia aqui não como pregação da palavra de Deus, que comumente é usado para a profecia. No Novo Testamento, quando fala do dom de profecia, acima de tudo está falando da pregação da palavra. Mas aqui eu estou falando da profecia, aquela que prediz aquilo que vai acontecer. Tá certo? Porque Deus pode fazer isso, Deus pode revelar realmente para alguém, né, alguma coisa nesse sentido. Então, esperar pelo cumprimento, para ver se é de Deus, se realmente se cumpre, né, se realmente vai se cumprir. Né? E eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas uma vez uma pessoa chegou para mim, isso lá no início do meu ministério, né? Foi lá em Piracicaba, lá onde o Edson mora lá, né? E eu lembro no atendimento pastoral, ele veio conversar comigo e tal, né? Ele falou 2 coisas, uma é que eu receberia o dom de línguas, isso quando eu dei o estudo eu contei para vocês, né? Que eu ia receber o dom de falar em línguas estranhas, né? E esse, né, não, até hoje não recebi, né, e até, né, às vezes eu brinco com isso, eu falo, eu tentei falar outras línguas, né, já fiz curso de inglês, já fiz curso de espanhol, né, já fiz 2 anos de hebraico e grego, mas, né, não consegui falar outra língua, não. E a outra profecia que ele deu é que eu iria pregar o evangelho em outro país. E ele, na época, ele foi específico, ele falou lá nos Estados Unidos, né? Ele foi até bonzinho comigo, né? Mandando lá para os Estados Unidos, né? Ele não falou que seria lá no Iraque, lá no Afeganistão, né? Aquele lugar, ele falou lá nos Estados Unidos, né? Então, você vê assim, é uma palavra que vem que agrada, né? Quem não quer ir para os Estados Unidos, né? Quem não quer, né, ir lá, né, pregar o evangelho lá nos Estados Unidos e tal, né? Se Deus está falando para você ir para lá. Né? E eu disse para ele o seguinte: olha, se Deus está falando isso, se Deus está revelando isso para você, está dando uma profecia para você, e você está transmitindo para mim, né? Eu vou receber e vou aguardar, então, né? Porque não há, daquilo que ele está falando não há nada
incoerente com a palavra de Deus, o dom de língua estranha existe, não é? E o fato de eu ir pregar o evangelho em outro lugar, também não há nada de errado nisso, desde que seja realmente a vontade de Deus. Eu falei, então eu vou aguardar que isso se cumpra, né? Vou aguardar que isso realmente aconteça, porque se Deus falou para você, ele vai falar comigo também, não é? Vai confirmar isso, e Deus vai então providenciar para que as coisas aconteçam dessa maneira. Ele disse, não, pastor, já começa a fazer as coisas, já começa a pedir oferta, já começa a preparar aí para que você possa ir. Eu falei, olha, mas se vem de Deus, eu não preciso me preocupar, né? Então deixa as coisas acontecerem, não que eu não tenho que fazer minha parte, mas deixa as coisas acontecerem, e aí vai se confirmando, vai se mostrando que realmente é de Deus, que realmente é Deus que quer que eu faça isso. Agora, se eu começar já, vou lá, né, arrumo dinheiro, compro a passagem e vou, isso sou eu que fiz. Sou eu que estou aí aceitando essa profecia sem julgamento nenhum, tá? E satisfazendo até um desejo, porque quem não quer ir para os Estados Unidos, né? Então, ele foi específico para Nova York. Eu falei, poxa, então, só falta falar que é ali na Quinta Avenida, né? Ali né, naquela na Times Square, né? Aquela, entendeu? Então, né? Ali né, ali, né? Ali na Times Square dá para fazer, né? Até igual aqueles que ficam na Praça da Sé ali pregando ali para todo mundo ali e tal, todo mundo passando, ninguém dá atenção, né? O coitado tá pregando ali, mas a gente fazer isso na Times Square é chique, né? Aí é outra coisa. Então, assim, se eu fizer, sou eu que estou fazendo, não é Deus que está fazendo. Né? Então, vamos aguardar. Né? Então, também nunca até agora não se concretizou isso. Né? Então, eu acho que esses dois critérios, eles são bem importantes para que você possa receber uma profecia e possa discernir se aquilo realmente vem de Deus ou não, fazer esse julgamento. Então, no exercício do dom de discernimento, para identificar os verdadeiros profetas de Deus, é extremamente importante que estes sejam julgados também por aquilo que confessam teologicamente. Lá em primeira João, que saiu só João, mas é 1 João, tá? Capítulo 4, verso 2 a 6, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vale dizer, só para completar aquela história lá, que esse rapaz não ficou muito tempo na igreja, foi embora, sabe? Né, e até onde eu estava sabendo, quando eu fiquei lá em Piracicaba, ele não estava em igreja nenhuma, então, né, dá para ver aí que realmente não era uma coisa de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós vemos que o verdadeiro mensageiro de Deus precisa ter uma teologia encarnada, genuinamente evangélica, daquela que não só fala de Deus, mas se submete a Deus, que professa Jesus Cristo, que Jesus veio em carne, seja a encarnação, né? Jesus era Deus, e que se submete ao senhorio de Jesus. Portanto, se não se detectar essa doutrina da encarnação, com suas implicações
de uma salvação genuína e única em Cristo Jesus, o tal profeta pode ter todos os carismas do mundo, mas não é um verdadeiro profeta. Ou seja, né, isso vale uma palavra para todo mundo. Se você ouve de alguém a mensagem de Deus, mas você vê e conhece a vida daquela pessoa e vê que ela não se conduz conforme a mensagem, não se conduz, né, em obediência a Jesus, não se submete ao senhorio de Jesus, aí desconfia. Aí desconfia, porque alguma coisa, né, aliás, não alguma coisa, mas muita coisa, ou tudo está errado nessa questão aí, né? Porque eu não posso falar de Jesus se eu não estou disposto a obedecer a Jesus, tá? Há uma sintonia nisso, tá? Lembrando assim, eu não estou dizendo que aquele que anuncia a palavra de Deus, ou qualquer um de nós, sejam perfeitos, porque perfeito foi um só, que é Cristo Jesus. Mas tem que ser pelo menos coerente. Tem que ser coerente. É aquilo que eu falo. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu não fico brincando de ser crente, né? Eu não fico naquele me engana que eu gosto. Ou seja, eu sou coerente, sei das minhas limitações, sei dos pecados que eu cometo e confesso esses pecados diante de Deus. Esses pecados me fazem mal, esses pecados, né, me faz me chegar diante de Deus e agonizar diante de Deus e pedir perdão para Deus, para que eu possa ser usado por Deus de maneira coerente, né, conforme o seu querer. Agora, aquele que vive, né, pregando a palavra, mas as suas atitudes, e como disse Jesus, né, pelos frutos você vai, né, conhecer a árvore. Então, aí é importante que você, né, tenha isso. Tá? Por que aí pode ser acontecer isso, que tem acontecido muito nos dias de hoje. Nós vivemos tempos de internet, tempos online. A vida passou a ser mais online do que presencial, não é? Então, nós temos ouvido muita coisa, temos recebido muitos vídeos, muitos links aí de pregações, de mensagens, e mais, as mensagens maiores nem sempre nós assistimos. Né, conversando com o Pet um pouquinho antes, ele falando, ele tem todas as estatísticas lá dos nossos vídeos. Então, os cultos online, eles estão tendo, né, uma aceitação grande, né, tá vindo, pessoas de fora estão assistindo, né, tudo isso dá para ver pelos números que o YouTube dá ali, tudo certinho e tal. E os vídeos editados só com a mensagem, esses não têm tido a mesma repercussão, não é? Então, assim, as pessoas não conseguem ficar muito tempo ali assistindo uma mensagem, tá? 30, 40 minutos, ela não consegue ficar. Então, elas gostam, e esse faz bastante sucesso, são aquelas pílulas, né? As pessoas que são aquelas mensagens pequenas, 2 minutos, 3 minutos, tá? Que é uma parte, pinça-se uma parte da mensagem, e aquela parte ali é colocada, né, é editada, e é então disponibilizada. E as pessoas ficam muito, vamos dizer assim, elas gostam dessa parte e ficam só com essa parte. E isso, ela tem o seu efeito, mas é perigoso. É perigoso, porque você está sendo formado na sua caminhada cristã através de pílulas, e não através do todo. É importante que se conheça o todo, não é? Até na confecção das pílulas, eu falo, passe para mim primeiro, para que eu possa ver se aquilo que está sendo falado na pílula lá está coerente, né? Porque às vezes você pensar uma coisa fora de contexto, você pode dar qualquer entendimento para aquilo. E isso é muito perigoso, né? Quem prega a palavra, eu tenho sempre essa preocupação, eu não quero, né, que seja entendido algo que é errado, que é contrário àquilo que Deus quer, não é? Então, alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui. As pílulas de hoje são as caixinhas de promessa de antigamente. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, né? De você pegar parte, e aquela parte, ela nem sempre ela representa o todo, tá? Naquilo que é o entendimento do todo. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso.
Então, tem que ver direitinho. E mais, nós recebemos muitas pregações que a gente não conhece a vida daqueles que pregam. Não conhece o compromisso com Jesus daqueles que pregam. Não é? E aqui não é querer fazer uma reserva de mercado, não é isso. Eu não tenho preocupação nenhuma, né, do crente que está na igreja que eu pastoreio, de ouvir outra mensagem e ir para lá, aquela coisa. Porque se foi para lá é porque aqui não estava bom, então que vá mesmo, entendeu? Então não é isso. A questão é, né, que você pode estar, né, ouvindo algo, né, e achando que realmente aquilo é de Deus, mas a vida daquela pessoa não é de Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que você tem, né, a sua igreja, você tem o seu pastor, não é? E aonde você pode ir ali com confiança, porque você conhece a vida, você conhece a procedência. É a mesma coisa que você vai. É interessante que em tudo a gente vai comprar, a gente quer saber a procedência, se é bom, se aquilo não é enganoso, se não é, né, uma coisa que vai se estragar logo, né? Ou seja, tem toda uma preocupação. Você quer comprar uma coisa com qualidade, uma coisa que seja duradoura, uma coisa que realmente satisfaça aquilo que você está precisando. Então, você vai atrás. Com relação à palavra de Deus, eu vejo que os crentes nem sempre têm essa preocupação, né? Os crentes eles vão aceitando e pegando tudo que é revestido de bonito ali, né? E aí aquilo se vai, e aquilo se aceita, aquilo se come, aquilo se engole, né? Sem saber qual é realmente a procedência. Então, tem que tomar muito cuidado realmente com isso. Jesus mesmo ele disse o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Né? Então veja que Jesus, ele sabia que isso acontecia, porque já acontecia no tempo dele, né? E Jesus já deixa essa mensagem, tome cuidado, porque nem todo que vem aí com um discurso bonito, com um discurso padrão, aí, com aquele discurso parecendo humildade, parecendo submissão, Senhor, Senhor, tome cuidado, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. E muitos vão chegar e vai dizer, mas ó, nós demos profecias em teu nome. Falamos, então, né, em teu nome. Nós fizemos milagres. Nós fomos usados para expulsar demônios. Tá? E Jesus disse, né, o seguinte, olha, tudo bem, vocês fizeram isso, vocês foram, né, eu até usei vocês para fazer isso daí, só que a vida de vocês não é coerente com aquilo que vocês fazem. A vida de vocês não tem coerência com aquilo que vocês estão pregando. E por isso eu não conheço vocês. Porque vocês não me conhecem. É aquela do bom pastor. O bom pastor conhece suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a voz do pastor e obedecem o pastor quando ele chama. Então, ele diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. É mais ou menos semelhante àquilo que Amós, lá no capítulo 5º, a partir do verso 21 a 24, ele diz, ele fala para o povo ali de Israel, olha, vocês, né, vocês têm liturgia, vocês têm rituais, vocês têm as vestimentas litúrgicas tudo certinho, as festas vocês fazem muito bem feito, como querendo dizer, vocês fazem o culto tudo certinho, sacrifícios, aí tal, só que para Deus, aquilo que vocês estão fazendo não é nada, é abominação, as músicas que vocês cantam é barulho para Deus, é barulho para Deus. Por quê? Porque vocês não andam de forma correta. Por isso que no verso 24, lá em Amós, capítulo 5, ele diz, né, corra o juízo como um rio perene, que a justiça faça parte da vida de vocês, para que o culto de vocês seja aceito.
porque senão não bate. É como dizem, né, aquele ditado, a conta não fecha. Ou seja, você está falando de uma coisa, mas a sua vida mostra outra. Não há compromisso comigo. Há um serviço religioso. Há uma roupagem religiosa. Mas a vida, que é aquilo que Deus quer, essa não está comigo. Essa não faz a minha vontade. Então Jesus vai dizer, ó, não conheço vocês. Não conheço vocês. Por isso que, assim, uma coisa que para mim é muito clara, Deus, ele, sinceramente, não está preocupado com aquilo que a gente pode fazer. A gente acha que Deus está preocupado com aquilo que a gente pode fazer. Então, daí a gente fica sempre querendo, né, tá fazendo para, de alguma forma, agradar a Deus, para, de alguma forma, satisfazer o coração de Deus. Sendo que o que Deus está preocupado é com a nossa vida. O que Ele quer é a nossa vida. A relação, né, de Deus conosco não é uma relação patronal, uma relação, né, de soberano, ele é, claro, mas que exige dos seus subordinados que realizem isso ou aquilo, para que ele, então, se satisfaça, para que ele, então, fique, né, feliz. O que ele quer é uma vida entregue, é uma vida nas mãos, é uma vida de submissão realmente a Deus, no sentido de confiança e dependência de Deus. O restante vem a reboque. Tá? Paulo disse que nós somos salvos e que Deus já preparou as obras para que a gente andasse nelas. Quer dizer, então as coisas estão tranquilas. O que ele quer é que a gente, né, se renda aos seus pés. Por isso que ele derramou a sua graça, para que a gente possa viver debaixo dessa graça, com toda alegria, aproveitando dessa graça, aproveitando da liberdade que Cristo nos deu. E a partir daí nós vamos servir com alegria, vamos servir por gratidão a Deus, mas nunca para alcançar um benefício, nunca para agradar o coração de Deus, até porque o único que agradou o coração de Deus 100% foi Jesus. Foi Jesus. Por mais que a gente faça, a gente jamais vai conseguir isso. A gente tem que ter consciência disso. A gente só agrada a Deus através de Cristo Jesus, da nossa entrega a Cristo Jesus. Por isso que o nosso compromisso realmente está em Jesus, com Jesus e em Jesus. Né? E como a gente tem falado de quinta-feira, né? Terminamos nessa última quinta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, é através de Cristo Jesus. Então, esse relacionamento que é a preocupação de Deus. O nosso relacionamento com Deus. Senão a gente corre o risco, não é? Porque muitas vezes tem crente que vive uma vida desconectada com Jesus, né? Que cumpre com todo o serviço religioso, é fiel ali no serviço religioso. Tem até um livro que o título é esse, né? Crentes que precisam de salvação, né? E que pode chegar, então, no final lá e falar, mas eu fiz tanta coisa pelo Senhor, né? Participei da igreja a vida toda, né? E Jesus pode, né, dizer, olha, mas eu não conheço você. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa entrega realmente nas mãos de Jesus. Então, o dom de discernimento de espírito, né, ele, né, se manifesta, né, de uma forma em que aquele que tem esse dom, ele consegue discernir os espíritos, discernir as motivações daquilo que está sendo feito. Que por mais que aquilo que está sendo falado seja bonito e agrade aos ouvidos, mas por trás há uma motivação que não é boa, há uma motivação que não vem de Deus. O apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 13, ele mostra claramente isso. Ou seja, ele está falando dos dons espirituais, ele dá a relação dos dons espirituais, ali no capítulo 12 de 1 Coríntios, e ele tem como que parar de falar dos dons propriamente dito, para dizer o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho excelente, um caminho que é melhor do que todos, para que vocês utilizem os dons, para que vocês sejam bênção nas mãos de Deus, façam isso em amor. E aí ele começa a descrever o amor. E ele mostra ali que nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas com a motivação errada. Ele diz, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, tá?
línguas que as pessoas entendem e pessoas não entendam, mas se não for com amor, vai ser igual o barulho de um sino tocando. Eu posso vender todas as minhas coisas, dar meus bens aos pobres, olha que gesto bonito, altruísta, de ajuda das pessoas que precisam e necessitam, a ponto de vender os próprios bens e dar para as pessoas. Quem vê uma pessoa fazendo isso, né, a gente fala, poxa, essa pessoa é de Deus, essa pessoa está com o coração realmente voltado para Deus. E Paulo diz, olha, mas no entanto, você pode fazer isso sem a motivação correta, sem amor. Você pode fazer isso para se aparecer, você pode fazer isso para ganhar algum tipo de louvor, né, de glória. Paulo até diz, olha, você pode, inclusive, dar, né, o seu corpo para ser queimado em favor de alguém, você pode ser um mártir ali. E, no entanto, a motivação não ser também a motivação correta. Então, você vê que as motivações, elas, né, são importantes na nossa vida. E as motivações decorrem de uma vida nas mãos de Deus. Por isso que a gente tem sempre que consultar, né, intimamente a cada um de nós, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso ou aquilo? Por que eu estou tomando essa atitude? Qual é a minha motivação para estar fazendo isso? Não é? É a motivação correta? Porque Deus sabe, Deus nos conhece. E nós precisamos realmente, né, nos colocar para que Deus possa até nos mostrar, muitas vezes, se a motivação está correta, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E a gente tenta sempre se enganar, porque a gente é cheio de justificativa para a gente mesmo. Então, aí Deus revela e mostra para que a gente possa pedir perdão a Deus, para Senhor, me dá a motivação correta para que eu faça realmente isso. Ok, gente? Então, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua, tá? Porque já está dando 15 para as 10 e eu preciso ir para a igreja, lá para o templo. Ok? Então, é isso, tá? O dom de discernimento de espírito, né? É aquele que é usado por Deus para discernir as motivações aí, né? Os espíritos enganadores que existem, infelizmente, muitos na vida da igreja de Cristo Jesus. E nós precisamos ficar bem atentos para não sermos enganados, ok? Ainda que seja uma palavra bonita, como o apóstolo Paulo recebia da menina lá, mas ele percebeu que aquilo não vinha de Deus.